Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Senhor Jesus, nós estamos na semana 3, na mensagem 19. Muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó Senhor Jesus, mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você ore ao Senhor, você busque o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender, cada ponto da palavra que Deus quer transmitir, e também para você buscar o Senhor, para que Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Atos capítulo 15, versículo 1. Senhor Jesus. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 1, versículo 16. Senhor Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Senhor Jesus. Agora capítulo 10, versículo 2. Senhor Jesus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Senhor Jesus. Agora capítulo 3, versículo 20 e versículo 22. Senhor Jesus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Senhor Jesus. Agora Gálatas capítulo 1, do versículo 7 até o 9. Senhor Jesus. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos tem pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Senhor Jesus. Agora capítulo 5, versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Senhor Jesus. Agora ler coração. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Senhor Jesus. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a importância dos judeus. Ó Senhor Jesus. Na época de Paulo, havia judeus que o perseguiam e estorvavam a obra de pregação do evangelho entre os gentios. Mesmo assim, os amava. Ele afirma: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Senhor Jesus.
Na Bíblia, encontramos vários relatos de judeus perseguindo o apóstolo. O termo judeu refere-se ao povo judeu em geral, fiel ao judaísmo. Os judeus perseguiam a Paulo porque acreditavam que ele havia apostatado da crença deles. Já judaizante refere-se ao judeu crente em Cristo, mas que ainda conservava os costumes e tradições de Moisés. Os judaizantes também, de certa forma, perseguiam a Paulo. Onde quer que o apóstolo pregasse o evangelho, eles apareciam para ensinar que não seria suficiente apenas crer em Cristo, que seria necessário praticar a circuncisão e guardar a lei de Moisés. Senhor Jesus, podemos afirmar que entre os crentes gentios era corrente o pensamento de que os judeus só apareciam para atrapalhar. Prova disso é o registro lido acima, onde Paulo procura mostrar a importância de seus patrícios. Se não fosse por eles, não teríamos os ascendentes terrenais de Cristo. A história do povo de Deus começa com Abraão, cuja descendência tem dois aspectos: a terrena, os filhos de Israel, e a celestial, a igreja. Por meio da linhagem terrena de Abraão, Cristo foi gerado. Não podemos odiar a descendência de Abraão, os judeus. Pelo contrário, é nosso dever amá-los e orar por eles. Alguns deles não aceitam Cristo por falta de entendimento espiritual. Senhor Jesus, os judeus têm zelo por Deus. Até hoje se vê em Israel judeus ortodoxos, estudando a lei de Moisés e os volumes de sua jurisprudência, adicionados pelos mestres da lei ao longo dos séculos. Os judeus creem que a prática da lei seria suficiente para justificá-los e aprová-los diante de Deus. Eles se apartam das alegrias e prazeres do mundo, têm zelo, entretanto não com entendimento. Paulo sabia que não é pelas obras da lei que o homem é justificado, e sim pela fé em Jesus. Mas a relutância dos judeus em crer em Cristo causava grande tristeza em Paulo. Ó Senhor Jesus, o apóstolo esperava de algum modo salvar seus patrícios. Ele esperava provocar um pouco de ciúmes e com isso salvar alguns judeus. Se isso ocorresse, Paulo se alegraria, iria contente para a Espanha e começaria um novo campo de pregação do evangelho naquele país. Senhor Jesus, no final de sua terceira viagem, no entanto, Paulo foi aprisionado em Jerusalém, ficando 2 anos em Cesareia. Ele apelou para César, foi para Roma e por fim foi martirizado. Quando estava em Corinto, ainda durante sua terceira viagem, escreveu a carta aos Romanos, mostrando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele esperava salvar judeus e gentios. Essa era a sua intenção. Senhor Jesus, Paulo anelava salvar os judeus, pois via o efeito do Evangelho em meio aos gentios, produzindo fé e edificação e bênção entre todos os povos. Como ele, a todo tempo, busquemos ocasião para pregar o Evangelho. Senhor Jesus. Assim como Paulo via, a bênção de Deus entre todos os povos, todos aqueles que aceitavam o Senhor, nós também precisamos ver que pregar o Evangelho é bênção. Vai trazer bênção para nós, bênção para a nossa família, bênção para aqueles que se envolverem, bênção para a igreja, até mesmo para aqueles que não se envolverem, porque vai trazer frutos novos à igreja. Ó Senhor Jesus. E bênção para as pessoas, principalmente. Então, pregar o Evangelho, por isso que a gente não deve se envergonhar do Evangelho, é o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente não deve se envergonhar de falar do Senhor para as pessoas, por mais que alguns possam nos tratar mal, não querer aceitar, mas a gente não deve desistir, a gente deve buscar o Senhor, buscar no Senhor a maneira de tocar no coração de cada um. O Senhor sabe. O Senhor ele sabe o que está passando na vida de cada pessoa. E nós precisamos fazer é orar, orar pela vida das pessoas que estão ao nosso redor, nossos parentes, amigos, familiares. Ó Senhor Jesus. E aí Paulo veio aqui mostrar a importância dos judeus. A gente vê ali o pano de fundo ali, poxa, os gentios ali recebendo esse evangelho, recebendo esse Cristo maravilhoso. Aí vinham os judeus, os judaizantes e atrapalhavam tudo. Senhor Jesus, viu perseguindo Paulo, Paulo foi encontrado por ele várias vezes, foi apedrejado, foi açoitado, Senhor Jesus, passou por um monte de situação por causa deles, mas mesmo assim, ele via, poxa, eles não têm entendimento,
né? O que eu preciso é levar o Evangelho, eu preciso levar Cristo para eles. E aí quando eles perceberem, ó Senhor Jesus, aí sim, né? E nós precisamos fazer da mesma forma, né? Vendo pessoas que, né, sem entendimento, rejeitam o Senhor, rejeitam o nosso falar, né? Rejeitam as nossas atitudes, né? Senhor Jesus. Mas a gente precisa orar, né? Orar pela essa pessoa para que Deus ache favor, né? Para que Deus ele nos conceda, Senhor, permita que essa pessoa seja salva, né? A gente sabe que não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor usar a sua misericórdia. Então, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Me ajuda, Senhor, a levar a salvação para essa pessoa. Eu creio que esse era o coração de Paulo, né? Quando ele via as pessoas ali zelosas ali pela lei, né? Maltratando, fazendo um monte de coisa. Mas ele via, poxa, eles estão achando que estão agradando a Deus, assim como eu fazia antes. Paulo também achava que estava agradando, né? E perseguia a igreja de Deus. Ó Senhor Jesus. E aqui ele mostra que há uma diferença entre judeu e judaizante. Né? Os judeus que perseguiam, né, os irmãos, né, eram aqueles que eram fiéis ao judaísmo. Né? Porque eles acreditavam, né, que Paulo, né, aquilo que os irmãos estavam pregando, né, estava apostatando da fé deles, estava diminuindo, estava querendo anular a fé deles. Né? Senhor Jesus. Né? Mas é como a gente tem essa clareza, né? Nós temos o Novo Testamento, mas também temos o Velho. Não podemos anular o Velho Testamento. O Novo Testamento é para nos ajudar a praticar, né, aquilo que no Velho Testamento era apenas uma sombra, né? Porque as pessoas no Velho Testamento não tinham a vida de Deus e nós temos. Então hoje, por meio de Cristo, nós podemos cumprir, né, os altos requisitos de Deus. Né? Cristo veio, né, ele falou, né, não vim para revogar a lei, vim para cumprir. E ele até mesmo elevou o padrão da lei, né? Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos cumprir tudo que está na palavra, né? Ver que toda a palavra é útil para nós, útil para nos ensinar, né? Senhor Jesus, para nos manter diante do Senhor, né? E os judeus, né, por não aceitarem, né, que o Cristo tinha vindo, eles foram enganados, né? Senhor Jesus, né? Ali Jesus ressuscitou. Né, e aí foram subornados os guardas ali para espalhar, né, para todo mundo, para dizer, ó, foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Né? Aí quando alguém vinha e falava, olha, é o Cristo, ele ressuscitou. Alguém falava, nem nada, já estou sabendo, né, que vocês roubaram o corpo dele para inventar essa historinha aí. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E assim como hoje também, né, o inimigo está aí, né? Coloca um monte de coisa aí, quando você vai falar do Senhor, alguns, né, acham que é historinha, né, blá blá blá. Ó Senhor Jesus, acho que o Senhor nos encha de espírito, né, para a gente poder realmente, né, as pessoas possam ver, né, o Senhor falando com eles. Né, ó Senhor Jesus. Né, então o judeu era aquele, né, que já seguia a lei, né, mas ele não cria em Cristo, não cria que Jesus era o Cristo. E tinha o judaizante, né, que era aquele que já tinha crido em Cristo, mas ele queria misturar, né, o viver da igreja com o viver antigo. Né, então ele queria continuar do jeito que estava, né, e só acrescentar Cristo, né, Senhor Jesus. E hoje também nós não podemos ser da mesma forma, né? Hoje é o que acontece hoje muito no meio cristão. Olha, eu vou viver da mesma forma e vou dar uma acrescentadinha de Cristo, assim, de leve, né, para não me atrapalhar muito. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que sair das duas coisas, né? Nem viver de maneira muito tradicional, mas também não viver de maneira do mundo, né, e querer só acrescentar um pouquinho de Cristo. Nós precisamos nos voltar totalmente para o Senhor. Né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aqui mostra que os gentios, né, eles estavam vendo toda essa situação, né? Judeus ali no contra. Aqueles que eram judeus aceitavam Cristo também eram contra. Então, pô, esse negócio de ser judeu aí não serve para nada, hein? Só atrapalha. Né? Senhor Jesus. Então eu creio que, né, eles deviam ter uma certa raiva, né, ali dos judeus, ali, dos judaizantes ali. Pô, esse pessoal aí nasceu aí no povo de Deus e agora, né, poxa, tá fazendo esse monte de palhaçada aí, poxa, não era muito mais fácil eles crerem, né? Ó Senhor Jesus, mas aí Paulo teve que mostrar para eles, olha, se não tivesse os judeus, não tinha Cristo. Né? Cristo não podia vir do nada, não podia cair em cima de paraquedas, ele tinha que vir de uma descendência. Então Deus preparou tudo, né? Veio ali, né, trabalhando em Abraão, descendência de Abraão, fez toda a promessa, o povo foi vindo, foi cumprindo, até vinha o Cristo. Né? Então a gente vê ali, né, no início de Mateus, ali em Lucas também, a gente vê toda a genealogia de Cristo. Né? Uma ali liga ali de Abraão até Cristo e outra mostra desde Adão, né, de Adão até Cristo, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ver, né, o Senhor ele não veio de qualquer lugar. Né? Ele veio ali da descendência de Davi, né, como o Senhor prometeu ali, né? Ele veio depois de Davi, mas ele era a raiz de Davi. Né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Então Paulo começou a mostrar para ele a importância dos judeus. Não, os judeus sim, nós estamos aqui pela mesma fé. Né? Eles estão fazendo isso, mas é sem entendimento. Né? Eles precisam aprender a exercitar o Espírito. Né? O Senhor se tornou o Espírito que dá vida, eles precisam aprender a viver pela graça. Né? Eles viram, né, que assim como Paulo percebeu, né, que antes ele tentava agradar a Deus sem Deus. Né? E ele estava percebendo também que muitos de Deus creram no Senhor e estavam indo pelo mesmo caminho. Por isso que ele queria mostrar para esses irmãos, né, a questão de viver no Espírito. Então, queria mostrar que para ele faltava entendimento espiritual. Né? Hoje, né, quantas, né, igrejas, né, perseguem outras igrejas porque são diferentes, né? Não querem que irmãos tenham comunhão, né? Falam que é seita, não pode aceitar esses irmãos aí, não fale com eles, não faça aquilo. Né? Por quê? Por falta de entendimento espiritual, por falta de maturidade. Né? Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa, né, ir diante do Senhor com entendimento. Né? Hoje também nós precisamos buscar a palavra com entendimento. Né? Ler a palavra, buscar o Senhor, né, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, para a gente entender aquilo que Deus quer transmitir, para a gente respeitar, né, se o outro quer fazer uma prática diferente, deixa ele. Mas que todos nós, né, possamos ir diante do Senhor. Né? Às vezes aquilo que te ajuda a entrar no Espírito, a contatar Deus, atrapalha o outro. Então você não pode impor a sua maneira para o outro. Né? Assim como o outro não deve impor para você, mas cada um de nós precisa ter maturidade espiritual, né, para não ficar gerando contenda, não gerar problemas. Né? Senhor, não vai gerar isso aqui, né? O povo gentio aqui não gostava dos judeus, os judeus não gostavam dos gentios. Né? E aí, como é que faz? Né? Todos nós somos parte de um corpo só. Né? O Senhor não fez, né? A metade esquerda é do judeu, a metade direita é dos gentios. Não, é um corpo só, está todo mundo junto e misturado. Né? Senhor Jesus. Assim como hoje, né, existem vários grupos cristãos, né, várias congregações com nomes diferentes, tem as mais tradicionais, tem pentecostais, tem uns que creem nisso, outros creem naquilo, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Né? Senhor Jesus, é como eu costumo falar para esses irmãos, olha, se a pessoa ela confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, amém, para mim é irmão e pronto, acabou. Né? Ó, Senhor, aí o que ele pratica é problema dele com o Senhor. Né? O que eu preciso fazer é orientado por Deus. Se o Senhor me orientar, olha, vai lá, ajuda esse irmão aqui a enxergar isso aqui na palavra e tal, aí sim. Agora, se o Senhor não mandar, amém, deixa ele lá, né? Vamos viver em paz, né? Vamos tocar no Senhor, né? Senhor Jesus, vamos ali desfrutar, né? Vamos manter em paz, né? Até esse final de semana eu estava ouvindo a palavra do irmão, o irmão estava falando, né? Às vezes a gente tem muita habilidade, né, de fazer algo e a gente quer fazer do nosso jeito. Né? Aí ele falou, por exemplo, pode ter uma coisa que você resolve em 3 dias. Né? O outro vai demorar 1 mês. Mas você, para manter paz na igreja, seja um com o irmão e demora 1 mês junto com ele. Né? Ó Senhor Jesus. E assim é, né? Se você tem algo mais eficaz na palavra e o outro não, mas vai junto com ele ali, vai desfrutando, né? Mesmo que demore um pouco mais, mas ajude ele a compreender a palavra. Né? Senhor Jesus, né? Todos nós estamos crescendo para um só propósito, né? Para o aumento do corpo de Cristo. Né? Um planta, outro regra, mas o crescimento vem de Deus. Eu não posso fazer ninguém crescer, ninguém pode me fazer crescer. Só o Senhor pode. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso exercitar meu espírito, eu preciso levar o outro a exercitar o espírito. Né? Se eu tentar ajudar, repreender, fazer isso, aquilo e tal, brigar, não vai adiantar nada. Né? Eu posso trazer uma palavra com muito carinho, muito amor, mas se a pessoa não estiver no espírito, também não vai adiantar de nada. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser modelo, né? Eu preciso me comportar bem, dar um bom testemunho, né? Procurar estar cheio de amor, né, pela pessoa, cheio de amor pela palavra, né? Ó Senhor Jesus. E aí o Senhor, né, ele vai, né, no tempo oportuno, ele vai poder esclarecer todas as coisas, mas eu preciso estar no Espírito e procurar levar cada pessoa pro Espírito. Ó Senhor Jesus. Por isso que Paulo escreveu, né, o Evangelho é o poder de Deus. Né? Não é o Márcio que é o poder de Deus, não é o fulano, o Beltrano. O Evangelho é o poder de Deus. Então o que eu posso fazer? Né? Eu posso levar o Evangelho. Né? Senhor Jesus, há pessoas que vão concordar comigo, há pessoas que vão discordar, há pessoas que vão crer naquilo que eu falo, há pessoas que não vão crer. Né? Senhor Jesus. Né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso viver no Espírito. Né, e orar e procurar ajudar essas pessoas também a ir para o Espírito, a viver no Espírito. É o Senhor que vai convencer. Quem sou eu para convencer alguém? Né, se o Espírito Santo não nos convencer,
né? Nenhum homem vai, né? Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que tocar nisso, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Então a gente tem que levar a pessoa a crer no Evangelho, não é crer em mim, no que eu faço, é crer no Senhor, crer no Evangelho. E ele fala no Evangelho do de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Então todos nós somos salvos pela mesma coisa, pelo mesmo Evangelho, pela mesma falar, pela mesma direção de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Então Paulo ele queria salvar judeus e gentios, né? Era a intenção do coração dele, né? Senhor Jesus. Né? Por quê? Porque ele viu o efeito do Evangelho. Ele viu, né, como o Evangelho podia transformar uma pessoa que não estava nem aí para Deus, né, que nunca tinha ouvido falar de Deus, né, ainda mais em que já procurava Deus. Né? Então esse era o coração dele, né, Senhor Jesus. Né? E ele via a bênção de Deus entre todos os povos. Né? Se o Evangelho é bênção, né, para aquele que nunca ouviu falar do Senhor, né, muito mais para aqueles que já ouviram. Mas como eu falei, né, às vezes estão presos num conceito, numa situação, né, Senhor Jesus, mas se a gente conseguir levar, né, cada um pro Espírito, aí sim o Senhor vai poder fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Né, e ele tocou, né, como Paulo, né, a todo tempo a gente precisa buscar uma ocasião para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, né, para levar as pessoas pro Espírito. Né? Então que cada um de nós valorize. Valorize o viver no Espírito, para que também a gente possa levar outros a valorizar isso também, né? A viverem no Espírito, que é o mais importante. É o Senhor que vai fazer todas as coisas, né? Em nós e também nos outros. Né? Jesus é o Senhor. Essa palavra vai ficando por aqui. Muito obrigado a você por ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.